Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não se lembra, se você não me conhece, eu sou a Orli e eu vim aqui para te ajudar nessa reta finalíssima, nesse suspiro final antes da tua prova, com a disciplina de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sei, são duas questões, mas se eu conseguir contribuir para você com alguma questão, pelo menos, a gente já sai na vantagem aqui, porque cada questão conta. Então, aproveita esse momento para tentar relembrar os principais aspectos. A gente vai passar aqui por alguns pontos dos que mais caem na OAB. E, dentre eles, eu vou começar focando o ponto do ato infracional. O que eu preciso que você se lembre primeiro a respeito do ato infracional? O ato infracional, se cometido por criança, não sujeita à medida socioeducativa. O ato infracional praticado por criança não sujeita à medida socioeducativa. Criança só recebe medida de proteção. E quem é criança? Porque eu sempre falo que a prova vai colocar lá para você a idade do mal, que é 12 anos. Porque quando fala que tem 12 anos, metade vai me dizer que é criança, metade vai me dizer que é adolescente. E com 12 anos, eu te digo, já é adolescente. Criança ainda não completou 12. Então, se comete um ato infracional, sendo criança, portanto menor de 12, não recebe medida socioeducativa. É a partir dos 12 que pode receber medida socioeducativa. Eu vou considerar essa idade no momento da conduta. Tá bom? Eu vou considerar a idade no momento da conduta para saber se responde como criança, como adolescente ou até como adulto, se já tiver completado os 18 anos no momento da conduta. Ótimo. Adolescente que pratica ato infracional, este sim se sujeita à medida socioeducativa. Dentre as medidas socioeducativas, eu vou destacar a medida socioeducativa da internação. Essa medida socioeducativa da internação, ela vem com um cabimento específico e, por isso, ela é a que tem que ser destacada para você. Medida de internação não cabe para qualquer ato infracional. Para caber medida de internação, eu preciso, que o ato seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, um ato equiparado a um roubo, um ato equiparado a um latrocínio, a um homicídio, a um estupro, é ato em que cabe a medida de internação. Ou que tenha violência ou grave ameaça à pessoa, ou também será cabível a internação, artigo 122 do ECA. Artigo 122 do ECA, também será cabível a internação se houver reiteração de atos graves. Então, uma dessas duas situações já permite a internação. Ou ato cometido com violência ou grave ameaça, ou que haja reiteração de atos graves. E aí, nessa linha, o STJ fez uma súmula, que é a súmula 492. Eu não sei se você está lembrada dela. Súmula 492 diz assim, veja, tráfico de drogas é um crime em relação ao qual a gente sabe que existe um relevante combate aí, a tal da guerra às drogas. Se praticado por um adolescente, não é o fato de ser uma medida, um crime, considerado hediondo, que vai levar para a internação. Porque tráfico de drogas por si só, diz a súmula, não determina a internação. Tráfico de drogas por si só não tem violência ou grave ameaça, tráfico de drogas por si só não significa reiteração. Então, cuidado, a simples imputação de prática de um ato equiparado a um tráfico de drogas não submete à internação. Eu preciso de uma dessas duas hipóteses. Ou o ato praticado com violência ou grave ameaça, ou a reiteração de atos graves. Essa internação, mesmo que cabível, cuidado, só é aplicável em caso excepcional. É pelo juiz, tem um devido processo com advogado, direito de defesa, tudo isso. E o juiz, na sentença, só vai poder aplicar a medida de internação se ele justificar que as demais medidas não são suficientes. Beleza? Se ele não justificar, se ele conseguir justificar, que as outras medidas não são suficientes. Então, ele vai dizer a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade, não são suficientes. Eu preciso da internação aqui, ele vai precisar justificar para isso. Ainda dentro do tema da internação, eu trago duas questões importantes. Em ato infracional, a gente vai ficar com a internação. E eu trago dois pontos importantes. O primeiro ponto é o de que existe uma chamada internação provisória.
Assim como a prisão preventiva do processo penal. Prisão preventiva do processo penal, sei que você conhece. E esta prisão preventiva do processo penal, ela vem durante o processo, lembra? Então, não é a prisão de pena. Prisão preventiva vem durante o processo por alguma razão de cautelaridade. Da mesma forma, pode existir, pelo artigo 108 do ECA, artigo 108 do ECA, pode sim existir uma internação chamada de provisória, durante o processo, por decisão judicial devidamente fundamentada, e uma peculiaridade que é que eu quero que você se lembre. 45 dias de prazo para essa internação provisória. 45 dias de prazo para uma internação antes da sentença, que não seja, né, a aplicação da medida em si, só uma provisória, só uma cautelar. 45 dias. Se o juiz não soltar depois desse prazo, não proferir sentença, e o adolescente ali, infrator, permanecer na internação provisória, o juiz, inclusive, pode incorrer em um crime do ECA. Então, o juiz não pode simplesmente não liberar. Se ele não libera e não tem como justificar isso, ele pode incorrer num crime, guarda essa. E a última questão que eu vou trazer sobre a internação para a gente trabalhar está numa súmula, artigo 122 que eu já mencionei, mas também a súmula 265 do STJ. Súmula 265 do STJ. Para que ela serve essa súmula? Para nos dizer o seguinte: vamos dizer que o juiz, na sentença, tenha entendido ser desnecessária a medida de internação. Ele aplicou uma prestação de serviço à comunidade ou uma liberdade assistida. E aí, o adolescente não cumpre. Porque se eu estabelecer ali dias e horários para ele cumprir o serviço comunitário, ou se eu estabeleci que ele ia ficar na liberdade assistida, fazer reuniões com o orientador, ele não comparece, aí eu posso aplicar a internação chamada de internação sanção ou internação regressão por até 3 meses, pelo não cumprimento da medida que o juiz impôs. Então, o juiz impõe outra medida, mas o sujeito não cumpre, internação por até 3 meses, prazo determinado de até 3 meses. O que a súmula vem nos dizer? Espera aí. Essa internação, ela só é possível diante do descumprimento, primeiro, atenção, reiterado, isso está no 122, então não é uma falta, ele precisa reiterar na falta, descumprimento reiterado e 2, injustificável da medida. O que é injustificável? Que não tem justificativa. Aí é que entra a súmula, porque a súmula diz, para que a gente possa considerar que o descumprimento é injustificável, a gente tem que previamente permitir a justificativa. Então, para que o juiz possa internar na regressão, na sanção pelo descumprimento da outra medida, ele primeiro designa uma audiência para permitir que esse adolescente se justifique. Ele pode aceitar ou não a justificativa, tranquilamente, mas ele não pode deixar de possibilitar a justificativa, porque o injustificável não é no coração do juiz. É mediante a possibilidade de uma justificativa que pode vir ou não, e aí o juiz vai decidir fundamentadamente a respeito, mas, basicamente, o juiz precisa permitir esta oitiva prévia. Beleza? Então, trouxe aqui para você algumas dicas sobre o ato infracional, que eu vou ler só mais uma coisinha, só essa coisinha. Lembra que a medida socioeducativa pode vir até os 21. Então, cometeu, tendo já 12 completos, mas sendo menor de 18, a medida socioeducativa pode ser aplicada até os 21 anos de idade. Beleza? Lembra disso. O que comete a partir dos 18 anos é do direito penal. Mas a resposta pelo que cometeu enquanto adolescente pode vir até os 21. Essa idade máxima dos 21 vem dentro da internação e da semiliberdade. Em tese, seria para essas duas. O juiz revê a cada, no máximo, 6 meses. Elas podem durar até 3 anos ou até que a pessoa complete 21. Essa é a regra para semiliberdade ou para internação no ECA. No entanto, essa previsão de idade máxima dos 21, pela súmula 605 do STJ, súmula 605 do STJ, essa idade máxima de 21 acaba sendo aplicada para todas as medidas socioeducativas. Falei medida de segurança? Para todas as medidas socioeducativas, tá bom? Para todas elas. Então, para uma prestação de serviço à comunidade, para uma liberdade assistida, acaba ficando esse prazo máximo de 21 anos pela súmula 605 do STJ. Beleza? Ótimo. Então, ato infracional,
Checamos. Próximo tópico é o tópico também com grande incidência, que é o tópico da família substituta. Principalmente que a OAB mais gosta. Já tivemos questões lógicas sobre guarda, questões lógicas sobre tutela, mas as questões mais difíceis são as questões sobre adoção, justamente porque é um tema mais extenso e um tema que demanda uma maior sistematização. E aí a OAB, quando quer pegar pesado, pega no detalhe da adoção. Então, a guarda, ela regulariza a posse de fato, né? A guarda da lei. Regulariza a posse de fato, ela é temporária, ela tem ali a sua destinação. A tutela, o ponto importante que a OAB costuma pedir sobre a tutela é que ela pressupõe prévia destituição ou suspensão do poder familiar. Então, para alguém ter a tutela, pai ou mãe têm que estar suspensos ou destituídos do poder familiar, beleza? Lembra disso, essa diferença é muito importante da tutela em relação à guarda. E para a tutela em si, dentro das questões que a OAB traz, essa é a principal dica. Tutela pressupõe que não existe o poder tutelar em vigência, tá bom? O poder familiar em vigência. Pressupõe isso. E a adoção? A adoção a gente sabe, tira de uma família e manda para outra, como se tivesse nascido na nova família. Eu sempre falo, eu não canso de repetir, a diferença entre um filho adotivo e um filho sanguíneo é zero, é nenhuma. Não existe diferença no tratamento jurídico. Vai olhar uma questão que fale sobre direito de filho adotivo, de adoção, você tem que partir desse mantra. Não existe diferença. Porque, às vezes, as alternativas são formuladas de um jeito que faz parecer que você acaba sendo levada a assinalar uma questão que diferencia filho sanguíneo de filho adotivo, ainda que você não acredite nisso. Tá? Então, muito cuidado, esse é um mantra que precisa ter. Aí, sobre adoção, eu quero passar 3 pontos para vocês. O primeiro ponto, vou contar para vocês, este fim de semana, estava com meus filhos, eles ganharam um Lego de Star Wars, e aí a gente colocou lá para eles começarem a ver um pouquinho. Tem hoje em dia umas versões de criança de Star Wars e tal. E no Star Wars, eu sempre costumo usar esse exemplo. No Star Wars, nós temos o Luke e a Leia. Né? O Luke e a Leia nascem, são irmãos gêmeos. Quando eles nascem, a mãe morre. E o pai, sei lá, perdeu as estribeiras, foi para o lado negro da força. E aí quer matar os dois. Então, basicamente, a mãe morreu e o pai quer matar os filhos. Primeira coisa, eles são irmãos. Se eu tiver que levar esses filhos para adoção, a preferência é que eles sejam adotados juntos. Sempre é isso na lei. Só que nesse caso do Luke e da Leia, imaginando que seja nesta galáxia, nós temos um motivo para separá-los. Porque eles dois juntos, o pai, que é o Darth Vader, consegue achar, por causa da força que eles têm. Se eles se separarem, o pai não acha. Então, excepcionalmente, cada um foi adotado por uma família. Luke foi para uma família, Leia foi para outra. Beleza. Lá pelas tantas do filme, não me peça detalhes, porque eu não sei detalhe de nada, mas lá pelas tantas do filme, eles se encontram. E o Luke gosta da Leia. Ele não sabe que ela um dia foi irmã dele. Irmãos eles não são mais, porque cada um foi adotado por uma família. Imagine que tenha passado o procedimento todo adequado aqui no Brasil. Cada um foi adotado por uma família. Eles não sabem que são irmãos. E ele fica de olho nela. A sorte é que ela já está de olho no bandido do bem lá, que é o Han Solo. Então, ela não quer nada com o Luke. Mas, e se ela quisesse ficar com o Luke? Eles não são mais irmãos. Tecnicamente, cada um adotado por uma família, formalmente, eles deixam de ser da família originária e passam a ser da família adotiva. A adoção é plena em série no novo núcleo familiar. No entanto, eles não poderiam se casar, lembre-se disso. Apesar de a adoção ser plena e desligar totalmente da família de origem, fazendo parte integralmente da nova família, permanecem os impedimentos matrimoniais. Lembra que você aprende direito civil? O familiar não pode casar com outro, tá? As situações em que uma pessoa não pode casar com a outra. Então, nesse caso, apesar de formalmente não serem mais irmãos, eles não poderiam se casar. Eles não saberiam disso, mas, claro, se fossem formalmente fazer um casamento, teria as proclamas, e nas proclamas o procedimento arquivado, né, viria à tona, e aí eles saberiam que não poderiam casar. Tá? Teria um jeito, na prática, de não fazer um casamento formal, pelo menos. Então, eles não podem se casar, lembre-se disso, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. E já até aproveito para dizer, sim, o processo de adoção ele fica arquivado. Quando pede a certidão de nascimento, é como se tivesse nascido naquela família. Não está marcando lá adotado por, adotada por. Mas
tem o procedimento arquivado, que pode vir à tona nessa situação, ou a própria pessoa adotada pode pedir para ver a qualquer momento, né? Não existe esse tabu, então fica ali arquivado. Então, essa era a primeira dica. A segunda dica dentro da adoção, ela diz respeito, principalmente, à adoção conjunta. Na adoção conjunta, ou pela adoção conjunta, podem adotar duas pessoas que sejam casadas ou estejam em união estável. Não importa o tipo de casamento ou de união estável, quem com quem, desde que esteja configurada uma relação de união estável ou de casamento. Para adotar em conjunto, eu preciso disso. Amigos não, namorados não, eu preciso de união estável ou de casamento. Só que pode acontecer de, no processo de adoção, pode ocorrer no processo da adoção a separação. Então, era um casal, juntos, enquanto casal, essas duas pessoas quiseram adotar, manifestaram interesse. No curso do processo de adoção, separaram. E as duas pessoas mantêm interesse em adotar aquela criança. Então, eu estou te falando que para adotar em conjunto, precisa ser casado ou estar em união estável. E agora que eles separaram, faz o quê? O ECA permite a adoção conjunta, mesmo com a separação. Nós podemos ter adoção conjunta, mesmo com a separação. O ECA traz 2 requisitos, é isso que a OAB vai pedir de você. 2 requisitos para adoção conjunta, mesmo depois da separação. É no artigo 42. 2 requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro requisito, que o estágio de convivência, durante o processo de adoção, tem um estágio de convivência, para ver se aquela família vai dar certo. Durante esse estágio de convivência, o casal ainda era um casal e foram criados vínculos entre os 3. Então, todo mundo ali criou vínculo. Primeiro requisito. Então, estágio de convivência durante a união, criando vínculo com todo mundo. O segundo requisito é que haja acordo sobre guarda e regime de visitas. Vai ser nos termos do que se aprende em direito civil, preferencialmente guarda compartilhada, etc. Mas precisa ter acordo sobre isso. Enquanto tiver briga sobre guarda e regime de visitas, não dá para fazer uma adoção conjunta de um casal separado. Então, preciso desses 2 requisitos. Alimentos, tanto faz. Por exemplo, alimentos, tanto faz. Mas guarda e regime de visitas, eu preciso. Tá bom? Então, mesmo depois de separado, um casal pode fazer adoção conjunta, desde que presente esses 2 requisitos. Estágio de convivência em conjunto, criando-se vínculos entre os 3, e acordo sobre guarda e regime de visitas. Beleza? E aí eu vou até me arriscar a falar uma outra coisinha aqui no meio, tá? Que é o seguinte, essa é a adoção do casal que estava junto e se separou. Vamos imaginar o contrário? Um casal tem uma criança, não importa como teve, lembra a diferença entre filho adotivo e sanguíneo é 0. O casal tem uma criança e vamos dizer, sei lá, que o pai da criança, usando aí, infelizmente, o exemplo mais provável, não o único, mas o mais provável, pelas estatísticas, pela realidade, o pai da criança, sei lá, abandona a família. O pai da criança abandona a família e perde o poder familiar por isso. Beleza? Abandonou a família, perdeu o poder familiar. Para a mãe, a fila andou, a vida seguiu, ótimo, ela se recuperou deste abandono e agora ela conheceu uma nova pessoa. Ela se relaciona com essa nova pessoa, eles passam a ter um ótimo relacionamento, vivem juntos, e o filho dela, que era antes daquele que abandonou, o filho dela considera o cara como um pai. E o cara considera o menino como um filho. Ele pode adotar essa criança. Primeiro, porque o pai perdeu o poder familiar, né? Se ele tivesse poder familiar, ele teria que aceitar. O consentimento dos pais de origem é exigido, salvo se forem desconhecidos ou previamente destituídos do poder familiar. Então, ele foi destituído do poder familiar. Não tinha que dizer nem sim, nem não. Por isso, o exemplo funciona a partir do abandono, né? A gente tira a exigência desse consentimento. E a mãe consente. Aí, este novo sujeito, padrasto, quer adotar. Ele pode adotar. Isso é o que a gente chama de adoção unilateral. Porque, nesse caso, o filho não vai deixar de ser filho da mãe. Ele continua sendo filho da mãe. Ele só vai ser filho agora deste novo pai. Então, é um caso em que a adoção ela não vai tirar a criança totalmente da família de origem. Só vai tirar a criança de um dos lados. Tira o lado do pai, entra o novo pai. O lado da mãe permanece. Essa é a adoção unilateral. Então, cuidado, é totalmente diferente, né? Eu tenho a adoção conjunta,
que é por duas pessoas casadas que fazem essa adoção. E eu tenho adoção unilateral, que é o caso do padrasto ou da madrasta, que adota o enteado ou a enteada, permanecendo o vínculo com o outro lado. Beleza? Cuidado com essa classificação da adoção unilateral. E aí, para a gente fechar, clássico da OAB, clássico dos clássicos, adoção internacional. A adoção internacional é feita por quem mora fora, não importa a nacionalidade. Então, o exemplo. Eu quero adotar uma criança. Gisele Bündchen quer adotar essa mesma criança. Eu não sei o que aconteceu com ela depois que ela se divorciou, mas digamos que ela ainda mora nos Estados Unidos. Então, ela mora nos Estados Unidos, Gisele Bündchen, brasileira. E eu moro no Brasil, brasileira. Eu quero adotar uma criança. E a Gisele Bündchen quer adotar a mesma criança. Quem consegue adotar esta criança? Quem leva a criança? Eu. E que essa criança nunca saiba que teve uma disputa entre mim e a Gisele Bündchen e eu levei, porque acho que ela não vai gostar. Mas eu fico com a criança. Por quê? Porque a minha adoção é nacional. E a adoção nacional tem preferência sobre a adoção internacional. Ainda que ela seja brasileira, beleza? Ainda que ela seja brasileira, a adoção dela é internacional e a minha tem preferência. Eu vou ser a mãezinha dessa criança e não a Gisele Bündchen. Mas vamos pensar num outro cenário. Um outro cenário possível em que Gisele Bündchen quer adotar e Angelina Jolie quer adotar. As duas querem adotar no Brasil. Ambas querem adotar no Brasil. Ninguém mais quer adotar no Brasil, porque lembra que a adoção nacional tem preferência. Então, se tivesse um interessado no cadastro nacional, esse interessado ficaria com a criança, né? Receberia a adoção. Agora, eu tenho duas interessadas apenas no cadastro de adoção internacional, Gisele Bündchen e Angelina Jolie. Quem leva a criança? Quem fica na adoção? Gisele Bündchen. Porque, apesar da adoção dela ser internacional, assim como da Angelina Jolie, ela é brasileira. E o brasileiro tem preferência nesse caso. Então, cuidado com essa questão da ordem, né, de preferência entre a adoção nacional e a adoção internacional. Na adoção internacional, um outro detalhe, o estágio de convivência, que é esse período de teste da família, é feito no Brasil. Apesar da lógica, fala, poxa, mas se vai viver fora, não era melhor ir para fora? Só que a gente não deixa levar a criança para fora antes de efetivada a adoção. Então, o estágio de convivência é feito aqui, assim como na adoção nacional. Tá? A gente tem que viabilizar que isso seja feito aqui no Brasil. Beleza? Então, seguinte, falei com você sobre ato infracional, falei com você sobre adoção. São os temas que mais caem, os temas que mais são exigidos em ECA na tua prova. Espero que alguma coisa esteja aí, mas independentemente de algo, né, estar aí, sabe, lógico que a gente gosta de ajudar, gosta de te dar aquela dica certeira de última hora, mas o importante mesmo é que você consiga os teus 40 pontos, consiga atingir tua aprovação para a segunda fase, e aí eu te espero na segunda fase de penal, se for o seu caso. O importante é que você perceba que você fez a sua parte. Então, chegando na prova, eu nunca sou aquela pessoa que fala assim, fica tranquila, porque eu odeio quando fala isso para mim. Tô nervosa, vai, fica calma. Eu falo, nossa, eu só precisava ouvir isso agora, para melhorar a minha vida inteira. Agora eu tô calma. Não é isso que a gente precisa, né? Porque eu sou uma pessoa que fica nervosinha também, com prova e tal. Então, eu não vou simplesmente te falar calma. Eu vou te dizer que muito provavelmente vai acontecer o nervoso na hora da prova. O importante é que você saiba lidar com este nervoso e que ele não te anule. Respira, volta para o centro. Às vezes vale mais a pena tomar 1 minuto para retomar do que ficar no nervoso ali se atropelando. Então, o equilíbrio, uma vez eu li isso, não sei nem onde foi para dar o crédito, mas o equilíbrio é saber voltar para o centro, não é estar sempre no centro. Isso não existe. Não dá para a gente dizer, não, eu estou sempre pleníssima, super calma. Mas é saber voltar para o centro. Então, na prova, você se perdeu, você ficou nervoso, ficou nervosa, saiba voltar para o centro. Lê a questão com calma, lembra que a resposta está ali. Foca, descobre qual é o tema da questão. A partir do tema da questão, vai extraindo as alternativas que fazem sentido ou que não fazem sentido dentro do foco daquela questão. E vamos juntos. Muito boa sorte para você e te espero na segunda fase. Valeu!